Bom, meninos e meninas, eu acredito que vai ficar mais fácil a gente passar pela normativa por duas razões. Vocês já tiveram essa aula, né? Junto com outros documentos, não foi isso? Sim. E de alguma forma a gente vai, tanto aqui como nos indicadores, vocês podem lembrar que eu fui fazendo várias referências durante o currículo, né? Durante o estudo especificamente do currículo. Então, só para vocês entenderem, a normativa de registro, na verdade, ela recupera um pouco o histórico da própria educação infantil e um histórico de como veio se constituindo essa questão. Gente, essa câmera aqui no meio é terrível para ficar olhando para vocês, bem daqui, ó. E aí você vem para cá e já começa a ficar difícil de ler, mas enfim. E veio mostrando como é que isso veio se desenhando desde a época da assistência social. Né, que a gente tinha uma ficha, uma caracterização mais da saúde. Quando veio para a educação, isso tem um outro histórico. Então, não é simplesmente nascer um relatório descritivo. Não, teve um percurso para chegar nesse caminho. Tá? Então, o que a gente pode afirmar é que a educação infantil não tem uma avaliação para promoção, né? Se não passar na educação infantil, não vai para o primeiro ano. Acho que isso é tranquilo para todo mundo. E ela sempre vem nessa perspectiva de acompanhamento do processo, né? De ir revelando como esse processo vai acontecendo. É uma avaliação que não é classificatória, né? Como alguns momentos a gente teve mais forte, inclusive no fundamental. Tá? Então, acho que isso é uma questão importante para a gente saber. Então, vamos tentar recuperar os mais recentes. Em 2004, a gente teve uma normativa que já vinha rompendo com essas fichas de avaliação. E aí já vinha nessa perspectiva de uma observação mais sistemática do professor, num processo mais reflexivo, né, de registro e comunicação. Isso em 2004, que é um processo que a gente for considerar uma década e pouquinho, né, é mais recente. Em 2007, antes dos documentos do kit, né, dos documentos mais recentes da outra gestão, a gente teve as orientações curriculares, que é um documento que é o amarelinho, que ele ainda permeia bastante as unidades, mas ele é um documento que hoje a gente considera que ele tem alguns ruídos de concepção, né, com que hoje a gente entende como currículo, como concepção de criança, como papel do adulto, algumas questões. Mas, de alguma forma, ele também falava um pouquinho sobre a questão das avaliações. Ele não trouxe um instrumento específico, como a normativa de 2013 faz, mas ele fala da importância da observação e do registro, e de alguma forma ali estava sinalizado o relatório de avaliação e o portfólio. Mas diferente da normativa de 2013, que vem e diz pra gente, né, que existe uma forma de documentação educacional que é o relatório descritivo das crianças. E esse relatório, ele diz exatamente assim, que vai revelar o percurso percorrido pelo bebê, pela criança, e que forneça aos professores elementos necessários para a continuidade. Por isso aquela discussão que a gente teve do SEI para EMEI, da EMEI para EMEF, tá? De ser como se fosse o boletim escolar da criança, né? Mas como a gente não tem essa situação, obviamente, ainda bem. E veio por força da LDB, que já dizia que a gente, de uma alteração da LDB, que falava da importância da expedição de uma documentação. Então, lá na normativa de 2013, sai esse relatório, inclusive com os itens específicos que a gente na próxima vai ver. Em 2015, sai o currículo integrador, que aí ele vai aprofundar um pouquinho isso, que já estava um pouquinho sinalizado lá na normativa de 2013, que falava da documentação pedagógica, dos diferentes registros, e no currículo integrador ela vai aparecer muito forte essa questão da documentação pedagógica, que sinalizava na de 2013, mas que no currículo integrador aprofunda. E lembra que eu conversei com vocês que o currículo integrador ele sai na última gestão e muita gente sinaliza que precisava de coisas que dissessem mais
principalmente em relação ao como fazer. Então, o currículo traz as cenas para ajudar o como fazer, e a rede sentiu uma falta de um documento que falasse sobre os registros. Por isso que nasce essa normativa de registros. Tá? E aí a gente tem portarias de 2016, a portaria de 2016 vai estabelecer os procedimentos para expedir a documentação, inclusive aquele trânsito dos relatórios que a gente já conversou, CPME, MEI-PREMEF e assim por diante. Deixa eu só recuperar aqui com vocês uma coisa. Vai estar lá na frente, deixa, depois a gente volta. Então, quando a gente olha hoje para a documentação pedagógica na educação infantil, a gente precisa pensar que esses registros precisam ser permanentes e diários. Né? Lembra que a gente conversou de vários exemplos? A criança está lá brincando de pintar a parede, falou tal coisa, eu preciso anotar para depois eu levar isso para reflexão e para o planejamento. Então, isso precisa se tornar uma prática cotidiana do professor. A normativa fala algumas coisas específicas da equipe gestora. Que aqui eu deixei bem explícito para vocês, porque aí cabe um pouco o papel do CP frente à constituição da documentação pedagógica na escola. Então tá lá. Que a normativa veio para subsidiar docentes e gestores na elaboração dos diversos instrumentos de registros nas unidades e promover o estudo e a reflexão para que esses instrumentos de registro se tornem documentação pedagógica. Por quê? Eu posso simplesmente anotar muita coisa e fazer nada com isso. Eu posso ter o caderno de registro das crianças, um monte de fotos jogada aqui, um monte de desenho ali e fazer nada com isso. Né? Quando eu tenho o caderno de anotações das crianças, fotos bem cuidadas, né? Desenhos das crianças, e eu sento, por exemplo, para fazer um portfólio da turma, para contar a história dessa turma, eu vou procurar formas de entrelaçar isto para contar uma história, para fazer isso virar memória. E quando eu sento e olho, por exemplo, para esses 3 instrumentos, eu estou num processo de reflexão, num processo reflexivo. Então eu vou lembrar que naquele dia da parede, o João começou a conversar com o Pedro, que o pai dele comprou uma tinta e que o cheiro da tinta era forte. E o João começou a conversar e fazia assim com o nariz, e fazia assim. Eu fui e tirei uma foto desse momento. Depois a gente foi para a turma e eles quiseram desenhar sobre esse momento. Eu guardei esse desenho. Como é que eu posso contar essa experiência? Isso sem conexão é um registro escrito, é um registro fotográfico e o registro da criança por meio de desenho. Quando eu uno isso daqui para contar uma história e dizer o que aconteceu e como isso se desdobrou, isso se torna documentação pedagógica. Tudo bem, gente? É onde a gente começa a dar o processo de autoria, de construção coletiva disto, onde isso se torna democrático e ganha uma visibilidade dos processos vividos. Tudo bem? E aí o CP sou importante por quê? Porque muitas vezes eu sou aquele que vou falar assim, professor, o senhor está com muita questão de fotos. Mas essas fotos não tem uma legenda bacana lá no mural, não está dando para entender. Lembra da visibilidade? Professor, olha, o senhor está escrevendo lá super bacana um relato, mas o senhor não colocou lá no meio do relato que as crianças sentaram e desenharam coletivamente num craft? Cadê esse craft para a gente pôr do lado e mostrar? Às vezes sou eu, CP, que vou ter que levar junto essa situação. Ou mesmo no diário de bordo, ou ainda no caderno de registro, né? Porque o diário de bordo também tem um percurso para chegar até lá. Vou ter que perguntar para ele, professor, acredite,
dia você poderia ter tirado uma foto deste momento tão bacana que você relatou. É esse o papel do CP dentro do processo de documentação pedagógica. Que a gente entende que é um momento para acompanhamento dos processos e avaliação. Porque quando eu faço tudo isso, eu estou avaliando o que está acontecendo também. E isso me ajuda a replanejar a minha prática e eu, enquanto CP, planejar as minhas formações. Tudo bem, gente? Nossa, tudo bem mesmo? Uma pergunta. Sim, esses portfólios de rede social, vale como um portfólio É ou físico? Então, na verdade, a normativa trabalha com coisas diferentes. Ele estabelece coisas diferentes. Ele trabalha como portfólio ele chama instrumento, né? Como um instrumento de registro e rede social como um outro instrumento de registro. Tá? Ele faz essa diferenciação. Aí a gente pode até, numa outra situação, até conversar, mas aqui a gente trabalha como está. Tá? E aí esses registros vão comunicar o percurso e os processos. Por isso que não faz muito tempo, e nem tanto assim, né, em umas unidades, sabe o tal do saquinho das atividades? As pastas das atividades? Elas não contam muitas histórias. Porque muitas vezes elas não têm nem cronologia, elas não estão nem mostrando o que tinha ali de proposta. Elas só são um amontoado de folhinhas e de coisas que muitas vezes não se diz nem qual é a conexão daquilo. Aquilo não é um portfólio. Aquilo é só um amontoado de coisinhas. E geralmente, se a gente for olhar bem a fundo, meu Deus, aquilo também não diz muito sobre um bom currículo da educação infantil. Tá? Dentro da perspectiva que a gente defende aqui. Então, o papel da equipe gestora do coordenador é orientar, acompanhar e auxiliar o processo de elaboração dos registros pedagógicos. Então, eu percebo que todos os meus professores só tiram aquelas fotos que ele fala assim: João, olha para mim e dá um sorriso. O que isso revela da aprendizagem, da experiência que o João está tendo mexendo com as pedrinhas do parque? Nada. É diferente dele perceber que o João se isolou e está lá quietinho, abaixado, e ele se aproxima e vê que o João está lá num processo todo minucioso, separando as pedrinhas que são maiores das pedrinhas menores, e ele pega o celular ou a máquina fotográfica, qualquer que seja, e fotografa isso sem chamar o João. Isso é uma fotografia que vai revelar o processo vivido pelo João. Tudo bem, gente? Eu, CP, posso auxiliar, orientar numa questão, por exemplo, de olhar fotográfico para o professor. Tá? Então, quando a gente pensa nesse registro, é um instrumento, e aí aqui tem um tantão para o CP. Né? Então, o CP é esse profissional que está ligado diretamente ao que a gente acabou de ler. É diretamente. É função do CP. Tá? E aí, quando a gente olha para isso, olha o que a normativa aceita, que são os horários formativos. Então, GEIF, PEA, né? Porque na EMEI a gente tem GEIF, PEA, o coletivo tem a PEA, e no SEI a gente só tem PEA. E nas reuniões pedagógicas, também pode ser objeto de reunião pedagógica. Não precisa ser só no PEA, pode ser com a equipe toda. Para construção, consolidação e troca. Troca. Então, os professores podem trazer os instrumentos para conversar sobre. Isso também é possibilidade de informação. Então, o coordenador ele é interlocutor dos professores no processo de reflexão dos registros. É ele quem vai trazendo boas perguntas, fazendo questões, dizendo, professor, olha essa outra possibilidade.
para que isso vá avançando. E a equipe gestora, ela vai ajudar, então, quando ela reconhece, vai destacando e vai qualificando na construção dessa documentação. Repete a questão dos horários formativos, e aqui eu acho muito importante. A gente sempre fala de pautas, porque o CP tem que planejar. Você precisa ter pauta de ideia, pauta de reunião pedagógica e garantir também que seja flexível como é os momentos que a gente tem com as crianças. Pode mudar? Pode. Lá no processo uma coisa demora mais, outra coisa demora menos. Isso pode acontecer. Mas a gente também precisa ter planejamento das nossas formações. Tá? Com referências teóricas, isso eu acho importante. A gente tem que ter subsídios teóricos para conversar com os professores. Por exemplo, a construção do currículo. Vocês tiveram as aulas dos livros. Vocês enxergam todos os livros ali. Não tem o diário de acolhimento? Não fala de acolhimento em diversas partes do livro, do currículo? Tem a documentação pedagógica? Os projetos? O da Judith Falk, que é o Educar aos 3 anos? O dos bebês? Qual que faltou? O dos registros, da Luciana. Existia um subsídio teórico para a escrita de um documento. Então, precisa existir um subsídio teórico e, no caso de nós CPs da rede municipal, precisa existir um diálogo com os documentos vigentes da rede. Tá? Então, a gente tem elaboração de devolutivas regulares e sistemáticas. Então, eu não tenho meu caderno de registro, meu caderno de planejamento, meu diário de bordo. Eu, CP, preciso ter uma conversa cotidiana com esse meu professor, por meio das devolutivas. É assim que eu vou dialogando e melhorando. E aí ela fala, por escrito. Não é só aqui, tá? Para historicizar o processo. E lembra da publicidade do vivido? É a mesma coisa. E aí ele vai recuperar a questão da memória e onde a gente vai ganhando autoria como professor e lembra das narrativas que compõem o currículo? Nós também vamos compondo narrativas profissionais, narrativas de formação. Tudo bem, gente? Bom, então eu trouxe 2 fotinhos aqui que falam exatamente algumas coisas que a gente precisa ter bem ciente quando a gente fala de registro. Não pode ser só descritivo, precisa minimamente ter um olhar reflexivo, tentar entender por detrás o que aconteceu, né? E buscar continuidade. Então, esse professor ele vai lá, observa, escuta, registra, ele interpreta, ele vai pensando assim na forma de documentar. A gente fala que é dessa forma que ela se torna, a documentação vai se tornando autoral. Então, se você olha a professora ali no primeiro desenho, que o menininho está com, acho que um tecido vermelho, ela está observando todos os movimentos desse bebê. Muito possivelmente, ela vai falar, observei que o fulaninho de tal escolheu, dentre todos os tecidos possíveis, esse, o movimento foi esse. O que ela pode, nesse momento, é que a gente está no recorte, né, gente? Então a gente não consegue saber muito. Mas ela pode, por exemplo, ver assim, que antes ele só escolhia determinado material e hoje ele escolheu um tecido. Que antes ele tinha dificuldade, por exemplo, de partilhar esse tecido com outros colegas. E hoje ele está partilhando. Ela não só está dizendo, ele pegou o tecido com a mão esquerda e levou para a mão direita. Ela está trazendo elementos do currículo para dizer sobre o que a criança está fazendo. Então falou do material, falou da interação. Pode ser que ela fale alguma coisa do movimento ser diferente.
que ele, por exemplo, foi mais expressivo, que ele olhou para o tecido e sorriu, né? Não tinha aquela coisa de expressar emoções? Muitas questões que ela pode trazer como dados de interpretação, não apenas de relato, né? Tirou da mão uma descrição, talvez, da cena. E aí a mesma coisa aqui, uma outra cena de bebê, né? Se vocês observarem, as professoras estão junto, elas estão ali participativas, estão observando e aparentemente elas não estão dirigindo, mas elas escolheram os materiais. Dá a impressão de que lá tem uma piscininha atrás, no canto tem uns colchonetes com os tecidos, tem potinhos, tem bolinhas e as crianças vão se movimentando e elas estão ali garantindo que essas crianças, obviamente, né, principalmente bebês, tenham segurança e observando quais são as preferências, quais são as interações, quais são as criações desses bebês. E é isso que elas precisam buscar para repensar em novas organizações de ambiente. Tudo bem, gente? E aí, a normativa fala que tem algumas finalidades quando eu penso em documentação, que é dar visibilidade dos processos, dar oportunidade para as crianças revisitarem as experiências delas, né? Então, quando eu documento, por exemplo, principalmente com os grandes, quando eu tenho a prática de portfólio, muitas vezes eles vão contando as histórias deles. Né? Eles vão dizendo, olha, professora, eu não fazia isso, eu fazia, olha quando eu era assim, quando a gente brincava disso. Traz de novo para a gente brincar. Né? Os grandes, eles têm muito esse hábito de olhar o processo que eles tinham. Tem professores que têm um processo sensacional de portfólio coletivo e individual. As próprias crianças montam os seus portfólios. A criança escolhe o que vai, o que não vai, o porquê que aquilo é importante. Elas falam o texto para o professor ser escriba. Então, são questões muito interessantes. E aí, a criança é capaz de criar a própria narrativa dela e ir revisitando o processo. Tá? E permitir que o professor olhe para a sua prática e se torne, de fato, reflexivo e pesquisador. Tá? Então, são algumas das finalidades que a gente tem aqui. E aí, uma coisa que eles falam é que é muito importante que a gente vá garantindo a ótica das crianças. Que o olhar dessas crianças, que de fato a mão, o corpo dessas crianças estejam ali presentes. Por isso, que já desde a normativa de 2013, que já vinham falando que era importante a gente garantir as impressões, os comentários deles, a produção de filme, de fotografias dessas próprias crianças. E aí já tinha desenho, escultura, né, as outras produções que a gente pode ter das próprias crianças. Desenhos, colagens, tudo que revele o que a criança está dizendo de verdade desse contexto. De verdade verdadeira. E aí, eu coloquei, na verdade, aqui, duas situações muito simples. Uma é aquelas que eu coloquei. Nossa, vai ficar pondo esse rabisco no relatório? Né? Sim, é a produção da criança. É a expressão dela. E a outra, quem que está tirando a foto, possivelmente, do que ela está vivendo lá no território? A própria criança. Ela está fazendo o registro do que ela está vivendo. Né? Ela está fazendo esse movimento. Então também é algo bem possível e onde a gente tem uma ruptura com o pensamento adulto centrado. Então como é documentação pedagógica e quem tem que refletir sobre isso, quem tem que contar a história sou eu, professor. Não, a criança tem que estar ali presente. E uma das formas possíveis para que isso aconteça ainda com mais qualidade é que os próprios registros das próprias crianças estejam ali. Tá? Então isso é uma possibilidade. Por exemplo, tem professor que fala, mas ele fez uma escultura, ele fez a massinha. Talvez a gente não consiga colocar no relatório descritivo, né? Mas a gente pode tirar uma foto da produção dele e colocar. É uma alternativa. E aí, a nossa normativa trouxe 4 modalidades de registro. 4. E diz assim, eu registro para algumas coisas.
Para que eu registro? E a gente pode levantar uma série de questões, mas a gente vai trabalhar com o que a normativa diz. Então ela diz, eu registro para planejar. Eu registro para comunicar o trabalho. Eu registro para avaliar aprendizagens. E eu registro para a questão da formação. Então, ele, de alguma forma, categoriza em 4 modalidades de registro. E para cada uma dessas categorias, ele traz instrumentos de registro diferentes. Tudo bem, gente? Para cada um, tá tranquilo para que serve? Registro. Vou olhar para o que eu tenho para repensar minha prática, para pensar em que projeto eu posso desenvolver para essas crianças, retomar o rumo do que está acontecendo, o que eu posso ampliar de repertório. Comunicação. Contar. O que é esse trabalho que eu estou fazendo? O que a minha unidade faz? O que minha turma faz? O que essa criança avançou? Mas contar, comunicar. Avaliar. Vou olhar para esse processo e perceber. Está avançando? Não está? Onde eu posso melhorar? Que parceria eu posso buscar? Né? Eu vou avaliando e buscando formas de trazer mais qualidade para o que eu estou fazendo. E para a formação, porque ela vai garantir que eu tenha processos reflexivos. Inclusive, eu leve isso para os momentos de formação mesmo. Além da formação que eu vou tendo nas minhas discussões ali mais humildinho para os processos mais amplos. Então, quando eu falo do planejamento, a normativa diz que agora o planejamento anual do professor é chamado e assim se configurará como carta de intenções. Ah, então precisa ter um modelo? Tem que construir a partir do quê? A carta de intenções ela não tem um modelo, né? Seria até incoerente a gente ter um modelo. Na verdade, ela precisa revelar o que eu estou olhando como as crianças se apresentam, o que as crianças me trazem como dado de realidade, quais são as preferências dessa criança, o que mais ou menos eu conheço daquele território, o que eu conversei com aqueles familiares, como é que o meu grupo entende construção curricular. Eu preciso olhar para o currículo da cidade, sim, porque é o nosso documento curricular. Nada mais é do que dizer como eu pretendo construir o currículo dessas crianças. E aí ele traz algumas questões que é assim, dizer que é um ponto de partida, que é de onde eu vou começar. E fala que, na verdade, a gente vai precisar estar em contato cotidianamente com o que a gente lá pensou. Né? Por isso que a gente tem um planejamento cotidiano. E aí é como se fosse uma apresentação inicial da proposta que eu tenho. O coordenador também faz a carta de intenções? Existe essa possibilidade, sim. Eu tenho várias unidades que a equipe gestora fez a carta da equipe gestora. Então, assim, ele faz essa metáfora de planejar uma viagem. A gente não costuma sair com o roteiro mais ou menos pronto? Só que aí você for no passeio e descobriu que tem um outro, você dá uma alterada lá no planejamento, né? É mais ou menos essa metáfora que ele faz. Eu acho interessante quando ele usa aqui, que é o que eu olho de potência no meu trabalho naquele instante. O que tem de potente para o meu trabalho com as crianças. E aí, acho que aqui também é interessante o que pode sinalizar os projetos didáticos, quais as prováveis experiências e atividades, as brincadeiras que eu estou pensando ou que as crianças já estão sinalizando que podem acontecer.
e como é que eu posso ir qualificando essas brincadeiras. Acaba aqui? Não. Primeiro porque a sugestão é que se faça no início do ano letivo e se revise semestralmente. Por quê? Um semestre, para quem está com bebê e criança bem pequena, sabe quanto em um semestre o mundo muda. Então, é importante revisitar no segundo semestre. Tá? É uma questão que eles trazem, embora chame o planejamento anual como carta de intenções, e não o planejamento semestral, que é aquilo que a gente tinha conversado aqui um pouquinho antes.